escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, tudo bem? Salmo 100, versículo 1 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é assim que nós queremos começar a nossa escola dominical, louvando ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vamos fazer oração. Jesus, muito obrigado pela esse dia, muito obrigado por tudo que você fez. Todas as pessoas do mundo têm que estar fazendo oração e louvor para você. E muito obrigado pelo esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Então, irmãos, estamos de volta. Vamos estudar hoje o capítulo 2 do Evangelho de João, na sequência dos últimos domingos, né? Em que viemos estudando primeiro uma introdução ao livro, depois em 2 partes o capítulo 1. Hoje nós vamos começar propriamente o ministério público de Jesus, né? Esse período em que Jesus vai fazer milagres, vai falar em público, demonstrando para as pessoas a sua missão, o seu objetivo na encarnação. Antes de começarmos, dê um pause no vídeo, leia o capítulo 2 inteirinho, leia com sua família ou no seu silêncio, mas prestando atenção aos detalhes desse texto, e depois volte ao vídeo e damos continuidade, ok? Então, se você já leu o texto, eu gostaria de, antes de mais nada, passar algumas informações sobre esta primeira parte do texto, né? Vocês leram o capítulo 2 completo, mas o nosso estudo vai se focar especialmente na primeira parte, que é conhecida como as bodas de Caná ou o casamento de Caná, em que está registrado o primeiro milagre feito por Jesus nesse livro, nesse Evangelho de João. Então, algumas informações interessantes sobre o texto, se você vai olhar lá já no capítulo 2, versículo 1, é que João, o evangelista, está relatando algo que acontece praticamente na mesma semana dos eventos do capítulo 1. Né? Ele fala ali 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Então, ele está relatando justamente essa primeira semana do ministério, né, de Jesus, da aparição de Jesus, depois daquele período todo da infância e juventude, que o evangelista João não fala nada, não relata. Nós temos essas informações através dos outros evangelhos, desse primeiro período. Ali no Evangelho de João, o que a gente tem a informação, que nós comentamos na semana passada, é referente ao batismo de Jesus, é a primeira informação mais detalhada assim, que nós temos com relação ao batismo lá de João Batista, no Rio Jordão, perto de Betânia, em que o Espírito desce sobre Jesus e dá testemunho sobre quem Jesus é, o Filho de Deus, o Cristo esperado. E depois nós temos o relato de Jesus encontrando os seus primeiros discípulos. Então tem ali, a partir do versículo 35 do capítulo 1, uma citação a 2 discípulos, no versículo 37, sendo que um deles era André, está dito lá no versículo 40, e esse discípulo André era discípulo de João Batista, né? Assim como o outro que não está citado o nome, que a gente imagina que seja o próprio evangelista João. André vai convidar o seu irmão Simão Pedro, lá no versículo 40, dizendo: achamos o Messias. Essa é uma frase importante aí já no capítulo 1. Depois, na sequência, nós temos Filipe, a quem Jesus simplesmente disse: segue-me. Filipe era da mesma cidade, né, de André e de Pedro, uma cidade chamada Betsaida, isso está lá no versículo 44. E depois Natanael, a quem Filipe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E depois o próprio Jesus se encontra também com Natanael e acaba o capítulo 1 fazendo uma grande promessa, né? Pois maiores coisas do que estas verás. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Fazendo uma referência explícita, como nós comentamos, ao sonho de Jacó lá no Gênesis, quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Então é nesse momento, nessa mesma semana, que nós estamos. Jesus já tem pelo menos aí 5 discípulos, pessoas, né, homens que estão seguindo Jesus, estão conversando com Jesus e tal, e há um casamento na vila de Caná. Isso é uma informação interessante. Caná é uma vila muito simples, muito pequena, logo ao lado de Nazaré. A informação que nós temos é de que de uma vila dava para ver a outra.
Tanto Nazaré é uma vila pequena, quanto Caná é uma vila até menor, muito próximas uma da outra. E uma outra informação interessante, se nós prestamos atenção, no versículo 2, diz que Jesus também foi convidado e que os seus discípulos foram a este casamento. E no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Então, a mãe de Jesus, Maria, tem algum papel nessa cerimônia. Isso é interessante, porque nós não sabemos de quem era o casamento. Nós não sabemos, né, quem era o noivo, quem era a noiva, de quem eram famílias e tal. Mas Maria tem algum papel nessa cerimônia, isso fica indicado, porque Maria assume esta informação como sendo algo, né, uma informação sua. Isso pode indicar, existem relatos de outros livros, de outros escritos, né, que não são bíblicos, não são da revelação bíblica, mas algumas outras informações de que este casamento provavelmente era de algum parente de Jesus. Tá? Por isso Maria teria algum papel proeminente na organização deste casamento. Existem textos muito antigos que falam de Maria como sendo tia do noivo, né? Então, irmã da mãe do noivo. E existe um texto especificamente que fala numa situação, é óbvio que nós não temos como ter uma certeza sobre isso, não é um texto canônico, é apenas uma referência em um texto do qual nós não temos nem muita certeza sobre sua autenticidade, sua veracidade, mas que fala que esse casamento é do próprio João. Tá? E que Salomé, a mãe de João, inclusive que é citada nos outros evangelhos, é irmã de Maria. Então João seria também primo de Jesus. Mas isso é só uma possibilidade, não temos nem como seguir nessa pista. Mas para a gente ter uma noção de o que poderia estar acontecendo naquela cerimônia, né? Independente se é João ou não, se é um primo ou não, se é parente ou não, em vilas muito pequenas, no interior da Palestina, havia um casamento, Jesus estava presente, ele conhecia aquela família, né? Em cidades muito pequenas, em localidades muito pequenas, as famílias se conhecem. Maria provavelmente tinha algum papel na organização desse evento. Uma outra informação interessante, uma possibilidade interessante, na verdade, é algo que fica em aberto nesse texto, é que José não é citado. José, o pai terreno de Jesus. Ele não é citado no texto. Tá? Isso pode não significar nada. Tá? É uma possibilidade. Por outro lado, isso também pode significar que José já não está mais vivo. Até porque não há nos evangelhos nenhuma citação a José em qualquer momento após a infância de Jesus. Isso pode significar que José faleceu muito cedo. Tá? Se isso aconteceu realmente, Jesus tem nessa época aqui aproximadamente 30 anos, isso a gente tem como aferir lendo os outros evangelhos também, algumas outras informações, e até aquele momento Jesus é o filho mais velho de Maria e de José. Se o pai faleceu, ele é o homem responsável pela casa. E isso é especialmente forte na cultura judaica, inclusive na lei, lá isso é citado. Jesus é responsável por sua mãe, Maria, e nós temos citações em outros lugares, né, em outros capítulos, inclusive, que Jesus tem irmãos, pelo menos 4, e irmãs. Então, nesse período, até ele se tornar adulto, até esse primeiro fato público do seu ministério, ele é o responsável pela casa, pelos seus irmãos e irmãs e pela sua mãe. Neste momento, nós vamos ver agora que há uma conversa de Jesus com Maria, citado ali, nós vamos poder ver que há um processo de desligamento. Até aquele momento, Jesus é o filho de Maria e de José, residente em Nazaré, trabalha na oficina do seu pai, provavelmente, isso
é algo também da cultura oriental, né? Até da cultura ocidental há pouquíssimo tempo. O filho segue a profissão do pai, assume as responsabilidades do pai, e ali ele sustentava a sua família. A partir deste momento aqui, Jesus está se desligando para assumir realmente o seu ministério. Uma outra informação sobre o casamento, especialmente. Nós temos a tendência de pensar em casamento como nós pensamos no nosso casamento, hoje, ocidental. Em geral, né, ou tradicionalmente, na nossa cultura, o casamento é uma cerimônia religiosa, uma cerimônia na igreja, e em seguida um jantar, uma festa, de alguma maneira, uma comemoração. Não era dessa forma nas culturas do Oriente Próximo, dessa região da Palestina, nem entre os povos orientais ou qualquer povo antigo, né? Na Palestina especificamente, nós sabemos que os festejos duravam mais do que um dia, provavelmente uma semana. Tá? Não necessariamente de festas o tempo inteiro, mas havia os festejos inicialmente, havia um cortejo em que o casal andava por toda a vila, por toda a comunidade, e era tratado pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, como rei e rainha mesmo. Né? Havia toda uma cerimônia em volta desse casal que durava vários dias. Não havia algo como lua de mel, que nós chamamos hoje, né? Uma viagem que o casal sai da sua localidade. Né? Não, o que nós poderíamos equivaler à lua de mel é essa semana, em que a casa deles está aberta, em que há festejos, em que há refeições, em que os parentes vêm visitar, em que os vizinhos vêm visitar, e é uma comemoração durante muito tempo. É uma festa bastante magnífica, assim, uma festa bastante luxuosa, de uma certa maneira, se nós compararmos que essas comunidades tinham uma vida extremamente difícil, baseados em muita pobreza, especialmente na Palestina. A Palestina era uma região sob o jugo romano e era muito pobre, né? Com exceção da vida nas cidades maiores, a gente pode falar de Jerusalém, em que havia talvez uma estrutura maior, o restante de toda a região, Judéia, Galiléia, Samaria, é uma região rural e bastante pobre. Tá? Então, a rotina dessas pessoas é de trabalho duro, 7 dias por semana, a vida toda. Uma festa como essas é uma exceção, é um lapso mesmo, uma parada em toda aquela rotina, e é um momento muito especial da vida da comunidade. Sobre o vinho, tá? Especialmente o vinho ocupa um papel muito importante nesse relato. O vinho era uma bebida essencial para os judeus e para a maior parte daqueles povos da antiguidade, e era uma bebida essencial em uma festa judia, com certeza. O povo judeu, especialmente, era diferente do povo romano, ou mesmo dos outros povos ao redor, no sentido em que a embriaguez, ficar bêbado, era uma vergonha absurda. Era considerado uma desgraça para aquela pessoa e para sua família. Então, o povo judeu tomava muito cuidado com isso. Há relatos de que, em uma festa como essa, que durava mais dias, o vinho era misturado com água numa proporção de 2:3. 2 partes de vinho, 3 partes de água. Ou seja, era um suco, sim, havia um teor alcoólico, né? A uva era fermentada, mas com um potencial muito menor para se deixar alguém embriagado. E por isso eles poderiam tomar durante muito tempo. Além disso, havia uma outra coisa que os judeus consideram até hoje, um dever sagrado. A lei fala disso no Antigo Testamento, que é a hospitalidade. Receber as pessoas na sua residência, receber as pessoas para uma festa como essa, era um dever sagrado. Acabar o vinho num momento como esse, sendo o vinho tão importante nessa cultura, tão importante para uma festa, e uma festa tendo esse caráter tão sagrado, tanto por ser o casamento, quanto por receber as outras pessoas nesse movimento de hospitalidade, acabar o vinho nessa situação seria uma vergonha terrível para a família, para o noivo, para a noiva, uma verdadeira humilhação, uma grave humilhação ao jovem casal, e com certeza seria considerado como uma maldição de Deus para aquele casamento. Então, esse é o contexto
geral desse milagre maravilhoso de Jesus. Nós vamos ver que há esse relato da conversa ali entre Maria e Jesus nos versículos 3 e 4. Tá? Alguns pontos importantes aí. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Jesus não era da organização da festa. Aparentemente, ele era um convidado. Está lá no versículo 2. Jesus também foi convidado. Mas Maria, instintivamente, busca Jesus. Recorre a Jesus. Ela conviveu 30 anos com Jesus na mesma casa. Ela conviveu com Jesus desde que Jesus era criança. E Maria sabe quem Jesus é. Maria recebeu essa informação do anjo antes de saber que estava grávida. Antes de estar grávida, provavelmente. Já recebeu a visita do anjo que diz para ela quem Jesus é. E durante 30 anos ela conviveu com esse menino que nunca pecou, que tinha as palavras estranhas, como a situação lá no templo, né? Vós não sabeis que eu deveria estar na casa de meu pai. E ele está ali discutindo com os mestres da lei. Então, Maria percebeu tudo isso, guardou tudo no seu coração, como Lucas usa essa expressão. E naquele momento, Maria sabia que se alguém poderia solucionar essa situação, era Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo esperado. Então, Maria é o primeiro discípulo, entre aspas, de Jesus. Maria sabia quem ele era e Maria cria em Jesus como Filho de Deus. Já desde o início, desde antes de engravidar. Então, Maria recorre a Jesus. Maria corre para Jesus. Isso é uma coisa importante, um detalhe muito importante do texto. Uma segunda questão é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus nos deixa desconfortáveis, né? No mínimo. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Na nossa cultura isso seria uma resposta bastante mal criada, né? Se eu chamasse a minha mãe de mulher, provavelmente teria uma conotação muito ruim. Mas nós temos que ler o texto pela lente de quem está lendo o texto, né? Na primeira vez, para quem esse texto foi escrito. Então nós estamos falando de judeus e gregos de 2000 anos atrás. E naquela cultura nós vemos inclusive em outras literaturas gregas mesmo, clássicos da literatura, que usar a expressão mulher para se referir à mãe ou à esposa era extremamente respeitoso. Era o equivalente, talvez, a quando hoje nós, filhos, crianças, adolescentes, jovens, ou mesmo adultos, chamamos a nossa mãe de senhora. Tem uma conotação de muito respeito. Então nós precisamos limpar um pouco isso quando nós lemos esse texto. Jesus de maneira nenhuma está sendo desrespeitoso com a sua mãe. Por outro lado, obviamente ele coloca um limite na atuação de Maria. Que tenho eu contigo pode significar que não é ela que vai pautar, que vai conduzir o ministério de Jesus. E ao mesmo tempo tem a ver com dizer para Maria que não se preocupe com essas coisas. Porque eu sei o momento em que eu devo agir. Então tem um papel de sim colocar um limite na relação com Maria, há um distanciamento nesse momento, mas também há um carinho no sentido de dizer assim, não precisa se preocupar. Na hora de eu me manifestar, eu vou me manifestar. O milagre vai acontecer. E a devolutiva de Maria, que não é para Jesus, mas é para os outros, para os servos, né, que estão conduzindo aquela festa, demonstra que Maria entendeu isso. Porque Maria, na sequência, diz para aquelas pessoas, fazei tudo o que ele vos disser. Está no versículo 5. Então ela falou aos serventes. Ela se vira daquela resposta que ela recebeu de Jesus, e a gente não pode interpretar como sendo uma ofensa, porque ela não se sente ofendida de maneira nenhuma. Ela não se sente limitada na sua preocupação, mas ela se sente tranquilizada a ponto de dizer para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser.
Jesus está aqui, ele é que vai mandar. Então, ela crê em Jesus. E aí acho que nós temos um ponto importantíssimo para nós mesmos hoje. Se nós cremos em Jesus, quando nós vemos o problema, nós temos duas atitudes. A primeira é recorrer a Jesus, como Maria fez. Jesus, aconteceu tal problema. Estou com tal problema. A segunda é confiar em que Jesus sabe a hora de agir. E nós fazemos tudo o que ele nos disser. Né? E nós confiamos nisso. Acho que isso é um ponto fundamental desse milagre. Muitas vezes nós prestamos bastante atenção ao aspecto incrível, que, claro, é para isso que o milagre serve. Né? Para nós crermos que Jesus é poderoso para fazer até isso, que é quase incrível, não dá para crer. Mas nós precisamos prestar atenção também nesses detalhes, porque o milagre só aconteceu neste momento porque Maria teve essa atitude, essas duas atitudes, de recorrer a Jesus e de confiar plenamente no que ele ia fazer. E aí o milagre propriamente, a gente só precisa entender que quando ele chama ali, no versículo 6, né? João relata que estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então, o que são essas talhas? Né? Talhas são grandes baldes de pedra, né? Grandes recipientes para água. E João está escrevendo para judeus, mas também para os gregos entenderem. Isso nós falamos lá no primeiro estudo. Então, por isso ele explica. Os judeus usavam para as purificações. Os judeus tinham uma grande preocupação com as purificações. Né? O que quer dizer isso? Antes de comer, e nós estamos numa festa, então antes de comer, os judeus lavavam os pés para entrarem nas casas, porque, claro, as estradas empoeiradas, eles não usavam sapatos, usavam apenas sandálias. Então tinha toda uma preocupação com a limpeza da casa, havia a lavação dos pés. E antes de qualquer refeição, antes de se servir à mesa, eles lavavam as mãos. Mas eles voltavam a lavar as mãos antes de cada novo prato. Então você está numa festa, há vários alimentos ali que vão ser servidos. Antes de cada prato ele volta a se lavar. Isso tinha uma preocupação referente lá ao Antigo Testamento, que tem a ver com estar puro ou impuro. Então, o milagre de Jesus vai usar essas talhas, que são usadas para a purificação, que tem um aspecto relacionado à lei. A lei cerimonial lá do Antigo Testamento. 2 ou 3 metretas. A metreta é uma referência ali, né? Uma medida. 2 ou 3 é de 75 a 110 litros. Pensa nos nossos galões de água que nós temos muitas vezes em casa, que comportam 20 litros de água. Então, 4 ou 5 vezes o tamanho de um galão desses. Né? Então, eram grandes e comportariam uma quantidade muito grande de vinho para a continuidade daquela festa. E Jesus diz, enchei de água. Isso é absolutamente normal, haverá uma purificação cerimonial. Enchem de água. Eles encheram totalmente, e isso está ali no versículo 7. João, quando escreve, faz questão de enfatizar que foram enchidas completamente. Para deixar claro que não há nenhum tipo de talvez um recurso que Jesus usou para misturar uma coisa com outra. Não, era simplesmente água. Os serventes enchem de água. E quando vai se servir, tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala provavelmente era o padrinho. Tá? Era aquele homem que acompanha o noivo, e na tradição judia era ele que coordenava esse processo. E quando ele provou a água, não é mais água, está transformada em vinho. Ele não sabe o que aconteceu, para ele era vinho. Os serventes trouxeram vinho, ele experimentou vinho. Mas os serventes sabiam que aquilo era água, eles encheram de água. Eles não colocaram vinho ali. E esse homem, o mestre-sala, chama o noivo e faz um comentário interessante. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Porque quando daí todo mundo já bebeu bastante e já não tem mais muito critério, você serve o vinho inferior e ninguém nem percebe.
você fez o contrário, você deixou o bom vinho para agora. Jesus fez isso. O vinho que ele produziu, através desse milagre, era o melhor vinho. E isso demonstra, né, a capacidade de Jesus. Não era qualquer vinho, não era nada. Mas o ponto interessante, eu acho que a gente precisa enfatizar nesse capítulo, é o versículo 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Então o primeiro sinal, o primeiro milagre, ocorreu em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Manifestar a glória é manifestar aquilo que Deus é. Glória tem a ver com aparência, tem a ver com aparecer, com o que aparece no espelho, né? Então Jesus está mostrando quem ele é, manifestando a sua glória sendo que ele é Deus. E os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos, a gente pode estar se referindo àqueles 5, né? Mas provavelmente já haveria outras pessoas ali que ficam sabendo desse milagre e as coisas vão começar a aparecer a partir dos próximos capítulos. Só 3 comentários para encerrarmos essa lição. O primeiro comentário é que o primeiro milagre acontece em uma festa. Isso é interessante porque muitas vezes nós olhamos para o Evangelho como sendo algo triste ou sem sal. O Evangelho, Boa Nova, é uma razão de muita alegria mesmo. É uma razão de festa. O cristão, por saber do Evangelho, precisa ser feliz, precisa ser alegre, inclusive precisa manifestar isso. Por isso, os cristãos valorizam tanto o estarem juntos, a comunhão, o comer juntos. Valorizamos tanto ter crianças nas nossas celebrações. Por isso nós chamamos de celebrações os nossos cultos, as nossas reuniões. Tem a ver com a alegria. E manifestar essa alegria e esse amor que está envolvido é o Evangelho. Faz parte do Evangelho. E Jesus demonstra isso iniciando o seu milagre não com uma pessoa enferma, uma pessoa à beira da morte. Ele vai fazer isso, vai fazer muito isso. E essas pessoas precisam. Mas ele começa a sua rotina de milagres numa festa. E casamento é uma festa que simboliza o que Deus faz pela humanidade. Lembra, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. O homem, lá em Efésios, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Há um simbolismo aí que é muito rico e nós precisamos atentar. O primeiro milagre, também acontece, e esse é um segundo ponto que eu queria deixar, acontece em uma pequena vila, humilde e pobre, da Galileia, mas acontece dentro de um lar, dentro de uma casa, de uma família. Isso também é muito simbólico. Jesus traz o Evangelho para dentro das nossas casas, traz a alegria para dentro das nossas famílias. Isso é muito interessante. E o terceiro comentário que eu queria fazer é deixar para vocês uma indicação de uma música. Se você nunca ouviu, o nome da música é O Amigo da Festa, de um irmão nosso chamado Estênio Márcios. E é muito interessante porque ele capta essa questão da alegria de que Jesus está trazendo para dentro daquela família, daquele casal que está se formando com o seu milagre. O Evangelho se tornando uma bênção e uma alegria para todas as famílias da terra, que era a promessa lá para Abraão, né? Tem um trecho da música que diz o seguinte, o refrão da música diz o seguinte: Jesus, o amigo dos noivos, o amigo dos sonhos, o amigo da festa, o amigo da vida estava ali. Eu acho muito próprio o que o Estênio percebeu. Né? Jesus não é quem veio julgar. Quem faz isso é a lei. Né? Nós já estamos condenados pela lei. Jesus é o nosso amigo. É o amigo dessa família, desse noivo, dessa noiva. Então, o sentido do milagre, que é captado aqui pelo Estênio, é justamente esse. Jesus traz alegria de volta, traz amor de volta, interrompe a humilhação que poderia acontecer para aquela família.
o desprezo que poderia chegar àquela família, e traz alegria e traz amor. Então, o primeiro milagre de Jesus, e João enfatiza muito isso, o objetivo é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas quando vocês creem nisso, isso traz alegria, isso traz amor, isso não traz desespero, isso não traz desprezo e humilhação, isso traz alegria, traz amor para dentro das nossas casas. Que seja assim com as nossas casas, que seja assim com a nossa igreja. Amém?